Hari Om, Namastê pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal novamente. Nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade à série Desenvolvimento Humano, os segredos para se tornar a sua melhor versão. Vem comigo. Eu quero começar dizendo aqui que esse vídeo, pessoal, tem total conexão com os yamas e niyamas, né? Dos vídeos anteriores que eu fiz, né? Os valores universais, né? Dentro do yoga, preconizados principalmente por Patanjali, né? Nos seus Yoga Sutras. E os 20 valores ensinados a Arjuna por Krishna, né? Na Bhagavad Gita, que quem sabe em algum momento eu faço uma série aqui também desse assunto. Tudo isso são diretrizes, né, para que a gente siga numa direção mais justa e ética. E exatamente pela compreensão de que, como humanos, providos aí deste corpo e dessa mente, né, que dão essa característica que chamamos de ego, estamos absolutamente sujeitos à raiva, ao ódio, à mentira, à desonestidade, aos vícios nocivos, né, que a vida nessas condições oferece, né, mesmo. E não por punição, gente, mas sim por necessidade de crescimento, sabe? Quando nos deparamos com problemas e crises, né, na adversidade, a gente cresce muito, né? Eu sou músico, né? E quando a gente faz trabalho com músicos da primeira prateleira, assim, caras de alto nível, né, e capacidade extraordinária musical, a gente cresce pra caramba, sabe, assim, quando a gente se coloca nessa posição mais difícil, né, frágil, né, que somos puxados, né, estimulados a sermos melhores, né, estudar, né, se esforçar mais, né? Na diversidade, né, a gente evolui muito, né? E a partir disso vamos buscando e encontrando um propósito maior existencial, né? Pode demorar para que isso aconteça um pouco, mas quando isso vem, né, e geralmente através de um questionamento do porquê as coisas estão acontecendo assim comigo, e ao querer verdadeiramente solucionar o problema, sempre crescemos, né? Crescemos na comunhão com pessoas melhores do que nós e nas crises, né, que a vida nos apresenta. E no vídeo passado eu dei uma interpretação bem ampla para a palavra propósito, né? Ressaltando esse sentido profundo aí de uma encarnação humana, né? No sentido de desenvolvimento e amadurecimento do ego, né? Mas eu pesquisei um pouco mais, né, sobre a etimologia da palavra propósito, e ela tem origem no latim propositum, que deriva do verbo proponere, né? E proponere é composto por pro, que significa à frente, e ponere, que significa colocar ou pôr, né? Portanto, etimologicamente falando, propósito pode ser entendido como colocar à frente ou expor à vista. Em outras palavras, um propósito é algo que se pretende alcançar ou realizar, né? É a intenção ou a resolução de fazer algo, um plano ou um fim que se deseja atingir, né? E ela também pode ser associada à ideia de direção, né, e significado em tudo que a gente faz, sendo aí uma resposta à pergunta: por que eu estou aqui? Né? Portanto, propósito tem ligação com a ideia de colocar algo à frente, um objetivo ou intenção, né, que guia as ações e dá sentido à vida. E isso é fundamental. A gente tem que ter algum propósito sempre, né? Se você está aí sem nada disso, sem propósito, a sua existência aqui, ela perde sentido, né? E é aí que começam os estados depressivos da mente, né, pessoal? E ao extremo, assim, né? Como dizia Raul Seixas, ficamos lá com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Entramos nesses estados, né? Com isso, gente, a gente pode dizer que podemos ter dois tipos de propósitos ou objetivos, né, quase sempre aí na vida.
Primeiro, objetivos imediatos, né? Em segundo, outros maiores, né? Esse propósito maior aí de ser humano com H maiúsculo, que eu falei bastante no vídeo anterior, né? E que no yoga a gente chama de Dharma. Bom, os objetivos imediatos, eles geralmente são focados no ter ou no fazer, né? São conquistas concretas, mensuráveis e geralmente de curto a médio prazo. E são muito importantes para a organização da vida, né? Para nos dar direção e para a gente estar sempre motivado, né? Exemplo, conseguir, né, um novo emprego, sei lá, aprender um instrumento, aprender um idioma, reformar a casa. Isso tudo é importantíssimo, né? Nos dá um senso de realização momentânea e necessária. Já os objetivos ou propósito maior, né? O propósito maior, esse que eu estou dando mais ênfase aqui nessa série, né? Ser com S maiúsculo é a nossa função essencial na existência. O motivo pelo qual estamos aqui, em detrimento do ter somente. Não se trata apenas do que fazemos, né? Mas de quem nos tornamos e como contribuímos para o todo, né? Dadas aí as nossas características humanas, né? O Dharma é intrínseco, uma bússola interna que nos guia para viver de acordo com a nossa verdadeira natureza e potencial. Ele é atemporal e transcende as necessárias conquistas materiais, né? No contexto do yoga e do conhecimento védico, o Dharma não é apenas um trabalho ou uma profissão, né? Mas sim a lei natural que sustenta o universo e, por extensão, a função intrínseca de cada ser. Temos um Swadharma, né? Um Dharma pessoal. Eu já falei disso em outros vídeos, né? É a nossa vocação mais profunda, né? Aquilo que você é chamado a ser e fazer em alinhamento com suas qualidades inatas, né? Talentos e a sua própria natureza. E nesse sentido, pessoal, a astrologia é maravilhosa, sabe? É um ótimo guia para nos orientarmos nesse mundo. Com ela você pode aprender bastante sobre o seu papel por aqui, né? E o que você veio desempenhar nessa vida, né? E quando você entende isso, a vida torna-se mais significativa, né? Mas também o mundo ao seu redor, né? A astrologia não é misticismo, né? Mas com o paradigma aí do método científico que se estabeleceu aqui a partir do século aí 18, né, com a revolução industrial e científica, tudo, né, a astrologia ela virou filosofia barata, né, pessoal? E para piorar, aqueles artigos em revistas, de jornais de antigamente, né, sobre horóscopos, né, que generalizavam tudo, assim, né? Aí que o negócio desandou mesmo, né? Virou tipo Woodstock total, né? Coisa de bicho grilo, né? Infelizmente. E existe o Dharma universal também, né? O que a gente chama de Sanatana Dharma no yoga, né? Que é uma espécie de verdade eterna e absoluta, né? Princípios universais que governam a existência e que promovem a ordem e a harmonia, né? De tudo. E inclui, né, os valores lá no yoga, yamas e niyamas, trata-se disso, né? A verdade, a não violência, a retidão. Viver de acordo com o Dharma pessoal é, em última instância, alinhar-se com o Dharma universal. E agora, gente, eu quero trazer uma questão aqui que eu acho pertinente, sabe? Por que hoje em dia, né, a gente menospreza tanto esses conhecimentos ancestrais, espiritualistas todos, né? Porque, diferente de outras civilizações do passado, a gente deixou de considerar ou confiar, né, na figura de um mestre, de um guia, né? Por que é assim hoje em dia? Bom, o advento científico foi um grande fator, sem sombra de dúvida, como eu acabei de falar aqui, né? Mas hoje em dia, com esse nível, né, de avanço tecnológico e tudo isso, né, vivemos em uma era de individualismo acentuado, né, onde a ênfase recai muito mais na autonomia e na capacidade de cada um de buscar o seu próprio caminho, né?
O acesso massivo à informação via internet e outras mídias fez com que muitas pessoas sintam que podem aprender tudo sozinhas, né? Tornando assim a figura de um cara desse, né? De um guia, do mestre, né? Menos necessária na percepção comum, né? Há uma vasta quantidade de conhecimento disponível ao alcance de um clique hoje em dia, né? O que diluiu a necessidade de uma orientação direta, talvez. E o outro ponto aqui também é o ceticismo em relação a essas figuras de autoridade ou hierarquias, né? Muitas tradições antigas envolviam uma relação de discipulado, né? Que hoje em dia é vista como limitadora da liberdade individual, né? Ou até mesmo associado a contextos aí de abusos de poder, né? O que gerou uma certa desconfiança aí em relação a mestres, né? A própria palavra mestre pode invocar diferentes conotações, né, para pessoas diferentes e nem sempre de forma positiva aí no contexto atual, né? No entanto, gente, se pararmos para pensar, né, não há uma completa ausência de orientação e de guias hoje em dia, né? E não significa que a necessidade de uma figura assim tenha desaparecido totalmente, né? E que ensinos tradicionais não existam mais, né? Existe sim, né? Eu mesmo estudo Vedanta aí há bastante tempo e essa tradição tá vivíssima, gente. Mas no Ocidente, a figura de um cara desse, de um mestre, né, tá se manifestando talvez de forma diferente atualmente, né? E isso eu entendo como ciclos evolutivos, natural que seja assim. Não é possível tudo ficar estagnado. É claro que as coisas vão se modificar sempre, né? Talvez hoje a figura do mestre, né, seja do professor somente, né? O que eu acho perfeito, né? Porque a gente está tudo aqui sempre aprendendo e é assim mesmo, né? O professor é aquele que ensina com exemplos e não somente por conhecimento acadêmico. Tá cheio de cabeção intelectual por aí, mas que é a mesquinharia em pessoa, né? Fora que, se você pensar no mercado de trabalho, né, por exemplo, você pode ter diploma, cursos, uma série de coisas, mas nada substitui a prática, né? O dia a dia, o trabalhar, pôr a mão na massa, muitas vezes é muito diferente do que você aprendeu na sua faculdade, né? Mas por aqui, então, atualmente, uma manifestação de um guia moderno, um orientador, ela pode ser encontrada, por exemplo, nas mentorias psicanalíticas, né? Essas pessoas oferecem orientação, feedback e apoio, né? E ajudando aí no desenvolvimento de habilidades e na clareza de propósito, sem necessariamente a conotação de mestre, né? No sentido mais tradicional aí da coisa, né? Mas muitos desses profissionais se tornam, quando conectados, né, sincero e honestamente com o seu papel, né, bons coachings, né, para usar aí um termo moderno, né? E olha a responsabilidade de uma pessoa dessas, né, gente? Por isso o Dharma é tão importante, né? Cumprir com o teu papel da melhor forma possível, independente de dinheiro, status e fama, né? Muitas pessoas, gente, encontram, né, orientação e aprendizado também em comunidades de serviços sociais, grupos de estudo ou círculos de apoio, né, onde a troca de experiências e o aprendizado mútuo atuam como um certo guia coletivo também, né? Se conectar com outras pessoas, compartilhar, trocar experiência é um grande viés de desenvolvimento da nossa humanidade. A separatividade que a tecnologia promoveu é um sério problema a ser investigado por cada um de nós, né? Somos seres humanos e temos necessidades por conexão, troca, comunhão e apoio. A internet tem muita informação. Temos uma facilidade enorme hoje em dia de estudar sobre tudo. E isso é uma grande bênção, pessoal. Até esses conhecimentos mais fechados, assim como os Vedas, né, que pertencem aí a uma cultura
cultura específica, né, do outro lado do mundo, podemos estudar hoje em dia e com pessoas, né, brasileiros sérios. A professora Glória, o professor Jonas, né? Enfim, cursos e conhecimentos agindo como guias indiretos, né? Então a figura do guia está presente ainda, só que de outra forma, né? E por que que um guia é relevante? Apesar de todas as mudanças, a figura de um guia, seja ele como for, né, continua sendo incrivelmente valioso porque oferece, primeiro, perspectiva externa, né? Um guia pode ver coisas que você não consegue ver em si mesmo. Experiência também. O mestre, né, ou mentor, ele já percorreu um caminho semelhante e ele pode ajudar a evitar as armadilhas, né, desse caminho e acelerar o aprendizado. Responsabilização. Ter alguém para quem você se reporta e que acompanha o seu processo pode ser um poderoso agente motivador. Foco também. Um guia ajuda a gente a manter o foco nos nossos objetivos e a priorizar o que realmente importa para o nosso desenvolvimento. Então, caminhar sozinho é um risco quase impossível. Eu diria uma utopia moderna, dada essa facilidade à informação, né, e o egoísmo derivado da nossa ignorância em saber quem somos. Portanto, você tem que se conectar a algo. Valorize a figura de um professor. E tudo bem, estabeleça uma conexão com os conceitos modernos, sem problemas. Afinal de contas, está todo mundo falando da mesma coisa, só que em linguagens diferentes. Encontre um caminho. E eu recomendo demais o yoga. E eu gosto muito, gente, da tradição espírita também. Eu não acho que o espiritismo seja uma doutrina, como se diz, e sim um mecanismo sério de conhecimento sobre a continuidade da vida. Os mecanismos do karma são muito bem elucidados, né? E a necessidade do refinamento ético e moral também são muito enfatizados por esse corpo de conhecimento recente, mas muito bem elaborado e sério. Estamos nos comunicando com o mundo espiritual há séculos, pessoal. E só porque você não faz isso, não significa que não seja verdadeiro. Se aprofunde, estude e chegue às suas próprias conclusões. E não se deixe influenciar pelo que você já ouviu dizer por aí. Lembre-se da importância do estudo contínuo sobre o universo e todas as áreas de saber que existem. Faça reflexões, converse com as pessoas que já têm uma certa vivência aí nesse território. Esteja aberto, reflita sobre tudo e tire as suas próprias conclusões. E esse é o adendo que eu venho trazer nesse vídeo hoje. É o terceiro segredo para você ser uma versão melhor de si mesmo. Ter um corpo e uma mente saudável são as bases para qualquer desenvolvimento humano. Saúde física é importantíssimo. Alimentação balanceada, exercícios moderados e regulares e sono de qualidade são fundamentais. Saúde mental também. Pratique meditação e, se necessário, gente, procure apoio profissional, terapias, coaching, todas essas coisas, sabe? Ou um bom professor de yoga e se conecte com a espiritualidade. Isso é saúde espiritual. Qualquer coisa que lhe traga um senso de propósito e mais tranquilidade e paz. Bom, é isso. Eu espero que essas reflexões de hoje te ajudem no seu processo de desenvolvimento, assim como me ajudam, né, nessa minha caminhada por aqui. Tudo que eu compartilho aqui com vocês são conhecimentos adquiridos e experienciados durante essa minha breve existência por aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar desses ensinamentos todos. Peço encarecidamente que você deixe o seu like aqui e ative a notificação para que você seja avisado quando eu publicar aí o próximo vídeo dessa série que está incrível. Aguarde aí as cenas do próximo capítulo. Muito obrigado. Om Shanti Shanti Shanti.
Namastê.